pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, na disciplina de Introdução à Informática, o módulo 3 será sobre redes de computadores e proteção de vírus. Falando um pouco sobre a comunicação de maneira mais geral, né? A comunicação é uma das maiores necessidades da humanidade desde seus primórdios. Com a ocupação de áreas cada vez mais dispersas geograficamente, essa comunicação à distância tornou-se necessária e também um desafio, né? A gente vê que desde as épocas iniciais, que mundo é mundo, digamos assim, já ocorria alguns tipos de comunicação, né? Seja ela através do fogo, até os dias de hoje que a gente tem a internet cada vez mais rápida pela fibra óptica. Algumas das primeiras formas de comunicação foram sinais de fogo, pombo-correio, que a gente vê muito isso em filme ou em novela, né, hoje em dia, e a invenção do telégrafo, né, em 1838. Aí veio uma grande revolução na era das comunicações através do código Morse, que era feito a partir de alguns sinais decodificados, transformando esses sinais em mensagens, né? Em todos eles, seja fumaça, pombo-correio ou código Morse, a ideia principal era transmitir informação. Desde então, a comunicação por sinais elétricos avançaram, né? Atravessaram uma grande evolução, como, por exemplo, o telefone, rádio, televisão e o advento da internet, né? Essas evoluções elas foram totalmente interligadas. Desde, eu acho que o grande boom, o grande avanço nesse sentido foi após a Segunda Guerra, né, Mundial, em que houve um investimento na era das comunicações, né, em tudo que havia naquele momento, desde então, de tecnologia. Houve investimento de empresas e aí conseguimos avançar para a gente ter até o que a gente tem hoje no que diz respeito à transmissão de informação entre computadores. Para que a gente tenha uma comunicação, é preciso que a gente tenha alguns fatores. Dentre eles, a gente tem que ter uma mensagem para que a gente consiga enviá-la, na verdade. Após, a gente tem que ter um transmissor, um receptor, um meio e um protocolo. Peraí, professor, vamos com calma. A mensagem é a informação que você deseja enviar. O transmissor vai ser o equipamento em que a partir dele será transmitida a informação. O receptor será o local onde vai ser recebida essa informação. O meio é o caminho e o protocolo é a comunicação, né? Vão ser regras que vão delimitar a comunicação entre esses dois equipamentos. Esses dois, tanto o destinatário quanto tanto a pessoa que vai receber a informação. Sobre a contextualização, né? É preciso para que haja uma comunicação, que haja alguns parâmetros. Dentre eles, a gente tem que ter a mensagem, o transmissor, o receptor, o meio e o protocolo. Vamos com calma, professor. A mensagem é a informação que você deseja enviá-la. O transmissor será o equipamento em que enviará esta informação. O receptor é o inverso, né? É o equipamento que irá receber essa informação. O meio é o canal, é por onde essa informação irá trafegar. E o protocolo são as regras para que ocorra essa comunicação, ok? Para que ocorra esse sistema básico de comunicação, é preciso que a gente tenha a mensagem, né? Que é a informação a ser transmitida. Pode ser constituída de textos, números, figuras, mensagens de áudio e vídeo,
ou qualquer combinação, né? Já que a gente está falando de uma forma contextual, antigamente, para a gente fazer o upload, o download, o envio de um vídeo, demorava bastante, né? Até uma transmissão online que a gente assistia. Já hoje em dia, devido ao avanço das comunicações, é bem mais rápido do que ao início das transmissões. Sobre o transmissor, é o dispositivo que vai enviar a mensagem de dados. Pode ser o computador, o telefone, a câmera, entre outros meios, né? A gente tem vários meios que a gente pode enviar esta informação, como dita no slide. O receptor é quem irá receber essa informação. Pode ser um computador, telefone ou a câmera, do mesmo modo do transmissor, sendo que as configurações de envio e de recebimento são distintas nas peculiaridades de cada equipamento. Já o meu é o caminho por onde essa mensagem irá trafegar, desde a origem até o seu destino. E o protocolo é o conjunto de regras que governa, organiza e gerencia a comunicação de dados. Ele representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam, né? A comunicação entre os dispositivos. E aí a gente tem uma ilustração que define melhor como é feito essa comunicação, né? Sistema básico de comunicação, ou seja, temos a informação inicialmente, o protocolo, né, que ela irá trafegar, o transmissor, o equipamento, que irá transmitir a mensagem a ser transmitida junto com o meio, o receptor, o protocolo e a informação lá no destino final. Né? Ela vai sair de uma ponta e chegar na outra, do emissor ao receptor. Para que ocorra essa comunicação, é preciso que siga padrões. Né? A gente está no ambiente atualmente da internet e existem regras. A gente consegue se comunicar aqui no Brasil, por exemplo, com pessoas que estão na China, na Austrália. E lá eles falam outra língua, mas no que envolve a internet, a tecnologia, não há problemas quanto a isso, né? Então, o que acontece? Né? Existem padrões. Diversas empresas têm interesse em produzir para um mercado cada vez mais atrativo, porém é necessário implantar compatibilidade entre seus produtos inseridos no mercado. É preciso que equipamentos, computadores, smartphones, eles sejam compatíveis, independentemente da marca. Eles sigam um rito em que em que ocorra a possibilidade de comunicação entre equipamentos de fabricantes distintos, ok? As entidades que gerenciam essas entidades que normatizam, né, a comunicação, uma delas é o I3E, tem a ISO e outras empresas que fazem esse tipo de padronização no mundo inteiro, ok? Aqui no Brasil a gente tem que envolve as telecomunicações, a Anatel, perdão, que ela é que faz esse tipo de padronização, ok? Distribuição. Bom, a gente falou um pouquinho lá no sistema básico sobre o protocolo, mas, professor, o que seria esse protocolo especificamente, né? É um protocolo humano e um protocolo de rede de computadores, né? Aqui a gente tem duas imagens que faz essa distinção. Para que ocorra a comunicação, é preciso que ambas as partes se comuniquem. Para que tenha essa comunicação, é preciso que elas se entendam. Né? Se a gente tiver duas pessoas conversando em português, como está aí no exemplo, elas precisam entender o português, porque se há duas pessoas conversando e elas não falam a mesma língua, não tem comunicação, na verdade, né? Só há comunicação quando ambos os lados se entendem, na verdade, né? Sobre o computador, né? Os computadores, as redes, é preciso que ocorra uma comunicação entre o host e o servidor, né? Que é como é a internet. Existem vários tipos de servidores,
servidores de e-mail, de sites, enfim, existem vários tipos de servidores. É preciso que ocorra essa comunicação, né? Inicialmente, o computador, que é o host, ele faz uma solicitação de TCP, que é um dos protocolos, né? Ele obtém uma resposta do servidor e o servidor ele envia o link de acesso, né? Ou seja, quando a gente está na internet, através do computador ou do smartphone, e entra em um site, por exemplo, na internet, é feita essa comunicação regida pelo TCP/IP, pelo esse protocolo, em que é feito primeiro uma solicitação para que depois essa mensagem o site carregue no seu computador ou no seu smartphone, né? Isso acontece de forma rápida, a depender da velocidade e da taxa de entrega do seu provedor de internet, mas na maioria dos casos ela é bastante rápida, né? A gente nem percebe esse momento da solicitação e da resposta, assim, ao usuário em si é bem rápido, tá bom? Sobre a periferia, né, da internet, podemos dizer assim, a interação entre os sistemas. Quer dizer, a gente tem uma infinidade de sistemas, é, ou seja, uma infinidade de redes que estão interligadas, né? A gente existe em redes móveis, redes domésticas, redes corporativas, né? As principais. As redes móveis é quando a gente ativa o 4G do celular, por exemplo, né? Ou Wi-Fi do seu computador, da sua internet, né? A gente tem redes domésticas, que são aquelas redes que você tem em casa, né? Que elas também podem ser móveis. E a gente também tem redes corporativas. Professor, o que são redes corporativas? São redes de empresa. Tá? É, para que ocorra essa comunicação, é preciso que todos estejam interligados na internet, né? E aí, a partir de cada meio utilizado e de cada protocolo, né, que utiliza, né, para que ocorra essa comunicação, ela pode seguir vários caminhos entre a origem e o destino, ok? Como a gente pode ver aí na figura, um computador lá, o Wi-Fi, ele quer se comunicar com um servidor que ele está numa rede, uma rede de uma empresa, uma rede corporativa, tá? Ele pode seguir vários caminhos para chegar de uma ponta a outra, tá? Ah, sobre a transmissão, o momento que você transmite a informação, né? A informação ela é armazenada e ela é reenviada. Vamos lá, por partes, né? Existem vários equipamentos que fazem esse gerenciamento. Existem os modems, os roteadores, os switches, os hubs, né? Que é a partir deles que a gente consegue se comunicar e receber a informação a partir da internet, ok? A gente tem na imagem aí dois computadores, dois hosts, o A e o B, que ele deseja se comunicar com os computadores lá da outra ponta, por exemplo, o C, D e o E. Né? Para que ocorra essa comunicação através da internet, é preciso que eles façam a solicitação de envio da mensagem. Né? O que vai, o que vai dizer que a informação que chegar primeiro e a que chegará depois é a taxa de entrega, né, da internet, que é medida em megabits por segundo, tá? É a velocidade da sua internet, do seu provedor que você tem, seja residencial ou corporativo. Quando há muitas solicitações ao mesmo tempo, o meio, o equipamento que vai fazer esse gerenciamento, ele pode ser que ele enfileire as informações em pacotes para que elas sejam retransmitidas, que isso pode ser reordenada ou pode ter uma reordenação nessas informações, ok? Então é isso. Para que esses computadores A e B se comuniquem com os computadores lá do outro lado, é preciso que tenha esse equipamento que faça esse tipo de gerenciamento. Tá? O que vai diferenciar que chegará primeiro ou depois, antes ou depois, né? Quem vai conseguir enviar ou receber a informação primeiro, vai ser muito a taxa de entrega, tanto do receptor quanto do transmissor. Ok?
Além disso, a comunicação das redes, né, seja uma rede de telefonia ou uma rede de, como está aí no exemplo, uma rede de telefonia, né, tradicional, ou uma rede de internet, ela pode seguir vários caminhos, né? Pelo desenho que vocês conseguem visualizar no slide, é possível visualizar o tracejado azul, né? Que ele escolheu esse caminho para se comunicar entre um computador e outro. No entanto, ele não poderia ter ido pelo outro caminho? Poderia, mas naquele momento o tráfego da informação talvez estivesse mais rápido, mais livre naquele caminho, ok? Mas ele poderia também ir pelo outro e por baixo. Pelo outro, aquilo ali pode ser um roteador ou um switch, tá? A depender de como essa rede possa estar configurada, tá? Para que ocorra, a gente tem várias mídias de comunicação, né? Que podem ser feitas através de vários meios de comunicação. Dentre eles, quais são os principais, professor? São os pares de fio, cabos coaxiais, fibras ópticas, né? Transmissão por satélite e transmissão sem fio, certo? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Os pares de fios, que são aqueles cabos Ethernet, que são chamados de pares trançados, eles são compostos por 8 fios, né, que cada um tem uma cor, e a depender da sua configuração, ele pode ser implementado através desse conectorzinho chamado de RJ45, para que tenha essa entrada entre o computador e o roteador, o switch que tem na sua casa ou na sua empresa. Ok? Como eu falei, né, são também conhecidos como pares trançados. Há 2 fios trançados, né, ao redor de um cabo com a finalidade de reduzir a interferência elétrica, né? Eles são suscetíveis a ruídos elétricos. No momento da sua instalação, recomenda-se que eles não estejam próximos a cabos de energia, né? Da interligação da energia, por exemplo, da residência ou da casa, e eles estão suscetíveis a ruídos externos. Tá? Pode ser que tenha uma distorção do sinal com a utilização deste meio de transmissão, tá? Que são os pares de fios ou cabos Ethernet, né? Esse cabo azulzinho. A gente tem também o cabo coaxial. O cabo coaxial, hoje em dia, ele é muito utilizado nas TVs, tá? Mas inicialmente eles foram utilizados nas primeiras redes de computadores, tá? Eles têm um cabo, um fio de cobre no meio, em que há um envelopamento com, conforme vocês conseguem visualizar, com fios de cobre, né? É, conforme vocês conseguem visualizar na imagem, aí no slide, e essa é a blindagem metálica, tá? É, hoje em dia eles são muito utilizados para conectar TV a cabo, né? Eles possuem uma largura de banda maior e menos suscetíveis a ruídos do que pares trançados. No entanto, porque eles deixaram de ser utilizados, porque eles não são tão flexíveis. Não sei se alguém já conseguiu observar no seu dia a dia, esse fio de cobre, se você não souber manuseá-lo de forma correta, é, é provável que ele quebre. E quando há essa quebra, há interrupção da comunicação. Ou seja, devido a essa não flexibilidade no manuseio, eles deixaram de ser utilizados em redes de internet, né? Eles passaram a ser mais utilizados nas antenas de TV. Tá? Essa maior largura de banda também, hoje é bem variável, né? A depender da configuração dos pares trançados e da TV a cabo também, tá bom? Um dos mais utilizados hoje em dia, a gente tem a fibra óptica, né? A fibra óptica, ela usa luz, né, através de um meio de eletricidade que envia esses dados, né? É muito fininho o cabo de fibra óptica dentro dele, é da espessura de um fio de cabelo, sendo que é oco, é vidro, e dentro dele trafega luz, tá? Ele é
imune a interferências eletromagnéticas, elétricas, né? E também, comparado aos outros dois anteriores, ele é um dos mais velozes, que eles podem trafegar uma maior taxa de transmissão, ou seja, ter uma maior velocidade da sua internet, velocidade da luz, né? Podemos dizer assim. Eles são utilizados hoje em dia muito pelos provedores de internet, né? Vem do provedor até a sua casa, se for todo o trâmite feito em fibra ótica, ele consegue atingir altas taxas de transmissão e a não variação dessa comunicação, tá certo? Como ele trafega por luz, as interferências são quase zero, tá? Interferências elétricas, nesse sentido aqui, tá bom? Existem também transmissões por satélite, né? O satélite age como uma estação de retransmissão. A estação terrestre envia e recebe sinais do satélite, né? Como a gente pode ver na imagem abaixo. É útil quando os sinais devem percorrer milhares de quilômetros, ou seja, quando há uma transmissão a longas distâncias, ou seja, pessoas que moram em zonas afastadas de centros urbanos, geralmente elas utilizam internet via, é uma das possibilidades, né? A internet chegar por via satélite, né? Qual a desvantagem, professor? É que ela não é imune a interferências do ambiente, ou seja, se ocorre alguma interferência de modo natural, chuvas, ventos, enfim, alguma interferência natural do ambiente, ela pode interferir diretamente na sua conexão, tá? Com a internet. Mas para longas distâncias ela ainda é um meio muito, muito utilizado. E as transmissões sem fio, né? Hoje em dia a gente tem várias. Aqui tem o tal Bluetooth, mas o próprio Wi-Fi, né? A gente coloca hoje em dia muito o celular, que usa esse meio sem fio, dessa transmissão sem fio, através dos padrões de 802.11 e suas variações, né? Que elas são os padrões mais específicos que regem a transmissão sem fio, e elas são as mais utilizadas, né? Eu acredito que hoje em dia são essas transmissões sem fio. Entra aí também o infravermelho e outros, tá bom? Sobre os vírus, né? Está no nosso itinerário da aula de hoje. A gente viu até o momento, falou um pouquinho sobre a internet, contextualizamos os tipos de redes que existem, né, nesse sentido de meios de transmissão. Para que ocorra uma comunicação, é preciso daquele sistema, né, entre o transmissor, o receptor, o meio, a mensagem, os protocolos de informação, né? E a partir de agora a gente vai ver falar um pouquinho sobre os vírus, né? Que o computador ou o celular, o smartphone, até a TV hoje em dia, que tem conectividade com a internet, ela pode estar propícia a vírus, né? Existem softwares para evitar a infecção de todos os vírus? Existem, né? Existem vários softwares que a gente pode fazer a varredura e, é, e eliminar esses vírus, né? O vírus de computador é uma criação da natureza? Não, né? Foi algum hacker, na verdade, o cracker, que, que implementou ele. O que fazer para se prevenir, né? A gente pode utilizar antivírus, que poucas pessoas, assim, não adianta instalar antivírus, tem que ser feita a varredura do antivírus frequentemente. Quais são os tipos de infecções mais comuns, né? A gente vai ver mais à frente que existem alguns tipos de vírus, né? Sobre os vírus, existem as vulnerabilidades existentes em grande parte das redes. Medidas de segurança são implementadas por seres humanos, né? Que eles podem ser passíveis de erro, né? Quando a gente implementa um sistema de segurança, pode ser que ocorra lacunas, até como às vezes a gente pode escutar na televisão ou nos meios televisivos, os jornais, de vez em quando aparece uma notícia falando sobre grandes empresas como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Telegram.
a vulnerabilidade, né, de segurança. Você nunca está 100% seguro utilizando a internet, né? Existem algumas formas de você se prevenir, né? É importante se alentar que não existe um sistema 100% seguro. E existem alguns mecanismos que você pode utilizar como plano de segurança, né? Existem vários tipos de ameaça que você pode estar suscetível ao navegar na internet. Quais são os mitos, né, que existem sobre segurança? Ninguém vai descobrir essa brecha de segurança. Tomamos todos os cuidados e as precauções possíveis. O nosso parceiro que faz esse acompanhamento sobre segurança é confiável, né? Mas a gente sempre deve saber que não é 100% confiável. A vulnerabilidade, como foi dita, ela nada mais é que uma fraqueza que o sistema tem, que a rede possa ter, tá? Que aí ela pode sofrer ataques. Né? Quais são os tipos de ataques? Né? O ataque pode ser feito aos recursos do celular ou do computador, a condução da negação do serviço, né? O sistema pode ocorrer falhas, e a violação de políticas de segurança. Ok? Quais são os tipos de vírus que existem? Existem vários. O cavalo de Troia, aquele vírus que foi bem. Muitas pessoas sofreram com ele no início dos computadores, né? Que ele vinha escondidinho em uma pastinha e, com o passar do tempo, ele infectava o seu computador. Os adwares, que são aquelas mensagenzinhas, aquelas propagandas, quando você clica nela, o seu computador ou o seu celular pode ser infectado. Spyware, que são aqueles vírus espiões, né, que eles estão ali para captar suas informações, seja através do teclado ou uso do monitor, da sua imagem. As backdoors são os vírus que eles criam portinhas no seu computador de acesso, né, que aí outros vírus podem utilizar através dessas portas, infectar o seu computador. E os worms, são os vermes, né, se a gente for traduzir para o inglês, eles são aqueles vírus que eles se expandem no seu computador, digamos assim, se disseminam de maneira rápida. Né? Por exemplo, se o seu computador tivesse infectado em um programa, ele poderia se expandir para outros programas à medida que o tempo fosse passando. Ok? É só para vocês saberem que existem alguns tipos de vírus, tá? Que vocês podem, infelizmente, estar suscetíveis a eles. Quais são as medidas de contenção ou de proteção? Né? Existem algumas medidas que podemos tomar para a diminuição da infecção. Evitar instalar programas suspeitos, né? Sempre verificar a procedência desses programas, quando a gente está baixando ele, fazendo o download. Não clicar em propagandas, né, de sites, desconfie de prêmios ou premiações ou de e-mails que você recebe. Né? Cuidado com pessoas conhecidas em redes sociais, para fazer esse contato direto com você. Ao acessar redes públicas na internet, ter esse cuidado também. Né? Às vezes a internet é pública, mas o roteador, o servidor, pode captar todas as informações que você navegar naquela rede, tá? E aí usá-las contra você no futuro. Qual o melhor meio de se prevenir contra os vírus? É a utilização de antivírus, né? Existem antivírus tanto para o computador quanto para o celular também. E é importante que a gente faça a varredura desses vírus constantemente. E é importante também salientar que, ao passar do tempo, os vírus eles vão moldando, né? Eles vão se aprimorando, infelizmente. E é importante fazer essas verificações para que esses programas eles consigam identificar o vírus. Né? Com o passar do tempo, esses vírus eles vão se refazendo. Então, toda vez que você faz a varredura e que aquele seu antivírus ele detecta um vírus novo, ele na listazinha que cada antivírus tem, ele vai incluir esse novo vírus. Tá? É importante que você sempre faça essas atualizações e essas verificações para que você não tenha seu equipamento danificado por vírus, tá? Ou as informações sejam perdidas através deles. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, o intuito dela já foi, acredito, já foi cumprido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, ok? Até a próxima aula.